Primeiro, eles não estão afastados, tá? Eles não estão afastados. Foi uma ação cautelar de natureza criminal com pedido de liminar solicitando o afastamento dos ex-presidentes André Sanches, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo do cargo de conselheiros, tanto do Conselho Deliberativo, quanto do Conselho de Orientação, CORE, quanto de qualquer outro conselho do clube. Qualquer cargo de decisão, cargo que tenha votação, eles podem ser sócios, mas não podem fazer parte de nenhum conselho. Mas isso aqui foi um pedido que precisa ser deferido, ou seja, aceito por um juiz, o juiz responsável pelo caso. Esse pedido foi feito pelo promotor, o Carlos Roberto Concerino, que é o responsável pela investigação do caso dos cartões corporativos, tá? Então, a primeira dúvida do pessoal é: eles já estão afastados? Não, eles não estão afastados, eles continuam normalmente. O André Sanches é conselheiro vitalício, inclusive, o Duílio é conselheiro vitalício, inclusive, e os dois fazem parte do CORE, do Comitê de Orientação, do Comitê de Orientação do Corinthians. Aquele que votou 9-7, lembra, pela abertura da investigação sobre o caso do cartão corporativo. Então, o Andrés e o Duílio fazem parte do Conselho Deliberativo e fazem parte... Eu falei, Cássio? Eu falei o quê? Eu falei outro nome? Alguém falou que é Cássio. Cássio Roberto Concerino. Foi isso que eu falei, Vitor Meio. Então tem gente falando assim, eles já estão afastados. Não. Isso aqui, ó, que eu tenho em mãos foi um pedido, tá? Um pedido de liminar para o afastamento destes ex-presidentes. Como eu disse, o Andrés e o Duílio, eu falei Carlos? Então perdão, é Cássio. Eles são conselheiros, tanto o Andrés quanto o Duílio. O Augusto Melo, ele perdeu os direitos políticos com o impeachment. Então, hoje o Augusto Melo é apenas um sócio do Corinthians. Ele não faz parte de nenhum conselho, nem pode, porque ele perdeu os direitos políticos. Mas o promotor, Dr. Cássio, ele colocou aqui o Augusto Melo porque o Corinthians é tanta bagunça que ele colocou aqui no final. Chega a ser cômico, se não fosse trágico. Relacionado à entidade, não sei o que, blá, blá, blá. E Augusto Pereira Melo, caso esse, por remota hipótese, se encontre ainda em algum conselho ou de alguma forma participe da vida pública do clube. Então, mesmo o Augusto Melo tendo perdido os seus direitos políticos, o promotor colocou assim mesmo, porque ele falou assim, caso em remota hipótese ele fizer parte de alguma coisa, ele está fora. No pedido do Ministério Público, eu vou ler aqui o que está escrito, tá? Não são palavras minhas. É o que está escrito aqui. Abre aspas. Há fortes elementos que nos indicam que os investigados poderão utilizar o prestígio político para obstar a apuração dos fatos, além do risco concreto de que se valham do poder do voto para influenciar seu grupo político e o resultado das eleições e indiretamente garantir a continuidade de eventuais práticas ilícitas. Não é demasiado dizer que dentro do Corinthians poderão intimidar ou amedrontar ou até mesmo ameaçar, conforme segue abaixo, pessoas que detêm o poder de responder às requisições do Ministério Público. E essa assertiva tomou corpo após o depoimento de Romeu Tuma Júnior, segundo o qual, ao cabo de seu depoimento no Ministério Público, no dia 14 de agosto de 2025, asseverou que está sendo ameaçado por conta de suas atividades internas no clube
e que o crime organizado se infiltrou no Corinthians. Fecha aspas para o que está escrito aqui no pedido do Ministério Público. Segundo o promotor Cássio, do Ministério Público, o Romeu Tuma Júnior disse que está sendo ameaçado por conta de suas atividades internas no clube e que o crime organizado se infiltrou no Corinthians. Pessoal, isso é muito forte. Isso é muito forte. E é triste, né? Pro Corinthians que isso esteja acontecendo. É triste pro Corinthians que isso esteja acontecendo. Mas talvez seja o começo de algo novo. Vamos ver, né? Porque o que o Silvinho falou é verdade. O Maurício, só por ser babaca, tá banido. Cadê? Só por ser babaca, tá banido. Não participa mais do podcast. Idiota. Vamos lá. O que o Silvinho falou é verdade. Não está havendo uma investigação dentro do Corinthians. Não começou nenhuma investigação. Foi votado o processo de abertura de investigação, mas não está havendo uma investigação. Agora, com o avanço da investigação no Ministério Público, isso força com que os conselheiros avancem na investigação dentro do Corinthians. Do mesmo jeito que foi com Augusto no caso do Vaidebet. Conforme avançava a investigação na polícia, avançavam os casos, o caso dentro do Corinthians, dos impeachments, dos pedidos de impeachment e tal. Então, se avançarem as investigações no Ministério Público, isso pressiona os conselheiros, tanto o presidente do conselho, Romeu Tuma Júnior, como agora o presidente da comissão de ética, o doutor Leonardo Pantaleão, a abrirem investigação e irem a fundo. E outra, o Ministério Público também escreveu aqui, uma outra parte importante. O Ministério Público já passa por isso à medida que suas requisições não são cumpridas. Assim é que, mesmo requisitando a documentação da ouvidoria do Corinthians no dia 31 de julho de 2025, não recebemos qualquer satisfação ou encaminhamento da predita documentação conforme certidão não sei qual. E não é só. O próprio Roberto Gavioli, superintendente financeiro do Corinthians, comprometeu-se em audiência no dia 7 de agosto de 2025 a fazê-lo, e restou expirado o prazo de 10 dias úteis para resposta e recebimento das documentações requisitadas. Destarte entendemos, outro sim, que o periculum in mora se encontra presente a hipótese, pois eleições indiretas haverão... Está falando que os documentos foram solicitados para o superintendente financeiro, não foram apresentados no prazo solicitado. Então, o clube me parece não estar fazendo, para não falar o contrário, tá? Não está fazendo força alguma a favor da investigação, para não falar o contrário. Não está fazendo força alguma a favor da investigação. É o que me parece. Marco Bella, Betano está negociando com o Corinthians, Thiago Aparecido. Pode ser uma... Ela chegou a fazer oferta pela camisa antes da Esportes da Sorte, tá? O Corinthians ia não. O Corinthians conversou com a Betano também. E teve conversa, teve negociação, teve tudo isso com os dirigentes da Betano. E ia pagar até, se eu não me engano, mais, mas acabou dando uma rixa ali, algum probleminha e não deu certo. E pode ser uma das empresas tentando comprar o name rights do estádio do Corinthians e aí pegaria a camisa do Corinthians também. Pegaria tudo. Pode ser sim. Belo, o que acontece caso tenha intervenção do Ministério Público no clube? Quais as consequências? Então, é o que aconteceu no Bahia, mas é muito difícil que isso aconteça. É o que o Silvinho falou, é só se o Ministério Público perceber que está solicitando as coisas e as pessoas do clube estão fazendo o oposto, o contrário. E as pessoas do Corinthians são inteligentes. Então, um vai lá prestar depoimento, daí libera um documento, daí o outro não libera, daí o outro fala que vai dar em 10 dias, não dá, daí o outro vai lá e presta depoimento, daí afasta não sei quem.
Então é difícil, eu não acredito que isso vai acontecer tão cedo. André Conceição, Belo, o conselho pode banir Andrés e Duílio do Corinthians com base nesse afastamento do MP? Não. Não. Porque é um pedido de afastamento. Repito, vou pôr a mensagem do André Conceição aqui. É um pedido de afastamento temporário do conselho, não é do clube, do conselho, enquanto durarem as investigações. Tem que falar as coisas como elas são, para vocês não, nas rodas de WhatsApp aí, barzinho, na família de vocês, não falar errado, tá? Eles não estão afastados, foi um pedido, o juiz precisa deferir esse pedido, e não é afastado do clube, é afastado do conselho e também não é definitivamente, é enquanto durarem as investigações, tá bom?